Você irá ouvir agora o quadro Entenda Direito, com os professores da Faculdade de Direito da FUMESC. Sempre às quintas-feiras aqui no nosso jornal, no Estação Notícias, é uma parceria, da Estação Cultura FM, Estação Notícias e a Faculdade de Direito da FUMESC. Professor Floriano já esteve conosco aqui em uma outra oportunidade, hoje retorna para um novo assunto. Professor Floriano Batista Neto vai falar sobre casamento civil. Professor Floriano, prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio. Muito bom dia. Bom dia, Erivelto. Eu que agradeço a oportunidade. Dou bom dia a todos os ouvintes. E hoje vamos falar um pouco sobre o casamento civil, Quais são, ele é um tema um pouco extenso, mas eu vou tentar passar aqui pelos principais pontos que podem, de certa forma, trazer alguma dúvida à população, que eu creio que seria esse o objetivo aqui. Vamos lá. Agradeço mais uma vez em escolher um bom tema para a gente falar aqui, professor. E eu repito para você de casa, se der tempo, nosso programa, o nosso quadro Entenda Direito tem em torno de 10, 15 minutos. Se der tempo da sua pergunta ser respondida durante o programa, o professor Floriano, assim como os demais professores, estarão aqui à disposição para tirar a sua dúvida. Se não, você pode deixar a sua pergunta e assim que pudermos, através da gentileza dos professores, responder aí a sua dúvida, o seu questionamento. Professor Floriano, dentro desse tema, eu já começo perguntando aqui qual o procedimento para quem quer se casar, aonde ir, quais são os procedimentos iniciais para quem quer se casar? Vamos lá, Erivelto. O procedimento inicial para quem deseja casar é o comparecimento perante o cartório de registro civil de pessoas naturais do local do seu domicílio. Lá nesse cartório, o oficial de registro civil, ele vai fazer o processo de habilitação de casamento. E no final há todo um procedimento, a apresentação de documentos e vistas ao Ministério Público, tem a publicação do edital, se alguém tiver interesse em impugnar este casamento, tem este procedimento, que no final será expedido um certificado de habilitação, onde as pessoas elas têm um prazo de 90 dias para casar. Algumas outras dúvidas que podem surgir, Erivelton, sobre o casamento. Primeiro, o que é um casamento? O casamento nada mais é que uma união de pessoas reconhecida e regulamentada pelo Estado e formada com o objetivo de constituição de uma família e baseado no vínculo de afeto. É importante deixar aqui bem grifado que o casamento ele traz direitos e deveres aos cônjuges, E outra coisa que pode vir é quem pode se casar, Qual que é a capacidade para o casamento, quem que pode se casar. Em um primeiro momento, podem se casar homem e mulher com 16 anos. E quando a pessoa tiver os 16 anos, ou seja, for relativamente incapaz, ela necessita de autorização de ambos os pais. E outra coisa que muitas vezes a gente vê no cartório é o seguinte: as pessoas têm muitas dúvidas, eu acho interessante aqui esclarecer, sobre o regime de bens, ou seja, depois que se casam, qual será o regime de bens, como vai ser a divisão de patrimônios em caso de um futuro divórcio, como vão ser estabelecidas as relações patrimoniais de circulação de riqueza entre ali, por exemplo, o casal. É importante aqui dizer que os nubentes eles podem escolher, as pessoas que vão casar, os nubentes, eles podem escolher qual regime de bens eles desejam. Isso é livre deles, é autonomia da vontade deles. A regra geral é que seja a comunhão parcial de bens. E o que seria essa comunhão parcial de bens? É que os bens adquiridos pelos cônjuges durante o casamento, eles comunicam-se, ou seja, tudo que as pessoas, os nubentes, depois do casamento, eles adquirirem, faz parte de um patrimônio em comum deles. Seria, de uma forma mais fácil de entender, dessa forma. Pertence aos dois. Há algumas exceções aqui de bens incomunicáveis, que mesmo que adquiridos durante o casamento, eles não vão se comunicar, ou seja, vão pertencer exclusivamente a cada um dos cônjuges. O exemplo aqui que se tem é, por exemplo, algum bem havido por doação ou sucessão. O que quer dizer isso? Algum bem herdado, ele não se comunica, ou seja, será somente daquela pessoa. E a regra geral no nosso direito é que a comunhão parcial de bens, ela não necessita de pacto antenupcial. E é a regra geral, ou seja, no silêncio aplica-se a comunhão parcial de bens. Há um outro regime que é a comunhão universal de bens. O que seria esse regime? Olha só, os bens adquiridos antes do casamento, durante e após o casamento, pertencem aos dois cônjuges, ou seja, todos os bens pertencem aos dois. Há também alguns bens incomunicáveis, por exemplo, recebidos por doação, em que o doador coloca que esses bens são incomunicáveis ao outro cônjuge. E há outras hipóteses também.
E é importante deixar aqui claro que para a comunhão universal de bens há necessidade de se fazer um pacto antenupcial no cartório de notas, o tabelião de notas. Há essa necessidade, ou seja, a comunhão universal de bens, os bens anteriores, os presentes e os futuros pertencem a ambos os cônjuges. E também o regime da separação de bens, que ele pode ser convencional ou legal. O que é o regime da separação de bens? Esses bens, não haverá comunicação de bens de qualquer um dos nubentes, de qualquer um daqueles que casaram, ou seja, cada um tem seu patrimônio separado do outro, o que é anterior, durante e depois, cada um tem seu patrimônio separado. E olha só, essa separação convencional de bens, ela depende também de um pacto antenupcial feito no tabelionato de notas, não no cartório de registro civil de pessoas naturais. E a legal ou obrigatória é que a lei impõe essa separação de bens. O legislador ouve por bem fazer a separação, a imposição da lei de separar os bens dos cônjuges. E há aqui alguns casos, até alguns com alguma suspeita de inconstitucionalidade, de, por exemplo, a pessoa maior de 70 anos, ela se casa obrigatoriamente no regime da separação legal de bens. Também aqueles que dependem de autorização judicial para casar também casam no regime da separação legal de bens. E outra coisa que pode também, que a gente vê muitas dúvidas, o Erivelto, o que é o casamento religioso com efeito civil. Muitas vezes as pessoas chegam no cartório e falam assim, eu quero levar o livro para a igreja. Pode, há essa possibilidade? Há, mas a maioria das vezes elas querem saber como que casam na igreja e depois levam para o cartório. Então esse é o casamento religioso com efeito civil. E como que ele funciona? É aquele realizado, celebrado perante qualquer religião. É importante que se frise isso, é qualquer religião que atenda às exigências da lei. Há necessidade de fazer um processo de habilitação de casamento. Você pode levar na igreja ou outro templo de culto sem problema nenhum. Só que há de fazer o processo de habilitação para ver se há algum impedimento ou uma incapacidade para o casamento. Então há essa possibilidade de se fazer isso. Normalmente ocorre como? Fácil procedimento de habilitação de casamento no cartório de registro civil de pessoas naturais. Normalmente, e este cartório pede um certificado de habilitação e, inclusive, um documento para levar na igreja ou outro templo religioso, em que aquele celebrando o casamento vai preencher e assinar e depois volta ao cartório, leva de volta ao cartório para fazer o registro no livro. Então, isso é o casamento religioso com efeito civil. Outra coisa que pode acontecer, outra dúvida, é se é possível mudar o nome no casamento. A pessoa vai casar, é possível mudar o nome? Sim, é possível um dos nubentes acrescer ao outro o seu sobrenome. É possível, isso é plenamente possível. O homem colocar o sobrenome da mulher ou a mulher colocar o sobrenome do homem em seu nome. Não há empecilho algum a isso, tá joia? E aqui eu disse, tem alguns deveres de ambos os cônjuges no casamento, né, que não se fala muito nisso, a questão dos deveres do casamento. E é importante que se frise que o Código Civil ele traz alguns deveres dos cônjuges. Não há só direitos, mas há também deveres. E entre eles, o primeiro que o Código Civil elenca é de fidelidade recíproca, ou seja, os cônjuges têm que ter fidelidade recíproca, o respeito um ao outro. A vida em comum no domicílio conjugal, ou seja, devem também ter essa questão da vida conjugal no domicílio conjugal. A mútua assistência, ou seja, não tem aquela coisa de o chefe da família, não. Ali a mútua assistência, todos devem, de certa forma, ajudar a assistência no casamento. Sustento, guarda e educação dos filhos. Também é um dever. Respeito e consideração mútuos. E por fim, como que o casamento acaba, né? O casamento ele acaba com a morte de um dos cônjuges, onde o outro vai tornar-se viúvo. A nulidade ou anulação do casamento também causa o fim deste. Por exemplo, uma causa de nulidade, a pessoa casa coagida, por exemplo, com uma arma, tem que se casar com a minha filha, eu tenho que se casar com o meu filho, senão eu te mato. Isso é uma coação, pode ser um caso de invalidade do casamento. E por último também, o divórcio é uma causa de nulidade do casamento. E é importante aqui, Erivelto, uma questão até de desburocratização e é importante trazer aqui que o divórcio hoje, isso ainda não chegou essa informação a todos ainda,
mas é que o divórcio hoje, ele não necessariamente ele precisa ser feito via judicial, ou seja, indo no fórum, através de ter uma sentença de um juiz. Não há essa necessidade mais, mas há alguns requisitos. É possível fazer o divórcio hoje no tabelionato de notas, ou seja, no cartório de notas. E qual que é alguns requisitos que as pessoas devem saber para ir a esse cartório de notas e fazer o divórcio, caso haja esta vontade? Primeiro, tem que ter acordo entre as partes. Os dois têm que estar de acordo quanto ao divórcio. Segundo, não pode haver filhos menores. Não há, se houver filhos menores, necessariamente tem que ir via judicial. E por último, o casal deve estar também de acordo quanto à partilha de bens. Eles devem estar de acordo quanto à partilha de bens, e há necessidade da presença de um advogado. O advogado é necessário acompanhar, pode ser um advogado para cada parte ou um advogado para ambos, de acompanhar os cônjuges até o cartório para fazer essa escritura. Na verdade, sai uma escritura pública de divórcio. Não há necessidade de homologação judicial. Com aquela própria escritura já se pode, por exemplo, se houve partilha de bens, ir no registro de imóveis para fazer a partilha, ou levar no registro civil das pessoas naturais, por exemplo, a mulher ou o homem que volte a usar o nome de solteira, fazer as anotações e averbações necessárias nos assentos de nascimento, casamento. Então é uma forma de facilitar a vida do cidadão, Arivelto. Professor Floriano, fazer umas perguntas pontuais aqui no bate-bola para as pessoas entenderem pergunta e resposta aqui. Primeiro, vamos lá. Pessoa com 16 anos pode se casar? Pode se casar, sim. Ela necessita, entretanto, de autorização de ambos os pais, tá? Uhum. E o que deve se atender, no caso, além da autorização? Como você pode? O que mais é necessário, além da autorização dos pais? Não, é a autorização de ambos os pais. Os pais autorizam ao termo, né? A fazer um termo que geralmente ele é assinado perante o oficial de registro civil. Aí não há necessidade de reconhecimento de firma, inclusive. Ambos os pais, eles autorizam um filho relativamente incapaz de casar. E aí faça o casamento normalmente. Se um dos pais discordar, pode ser levado e essa discordância for injustificada, pode ser levada ao juiz para que o juiz decida. Tem uma moradora aqui da Ricardo Doni Filho, Avenida Ricardo Doni Filho, falando de divórcio. Ela mandou a pergunta. Ela até pediu, por favor, não precisa colocar meu nome. Claro, a pergunta é interessante, não tem necessidade de colocar o nome, mas ela mora na Ricardo Doni Filho. Diz o seguinte: quem está junto, quem mora junto, está juntado, que ela usou essa expressão, 12 anos, tem todos os direitos? Aí, no caso, ela está numa união estável, né? A união estável hoje ela é reconhecida pelo direito brasileiro, e a união estável hoje tende-se a ter os mesmos direitos da pessoa casada, tá bom? Aí, no caso, eu não sei se ela tem alguma escritura pública ou um escrito particular de união estável, o que é possível fazer hoje em dia, tá? E a união estável, o regime de bens, como eu disse anteriormente, o regime de bens que, não havendo essa escritura, ou seja, havendo necessidade de uma escritura pública declaratória de união estável ou uma ação judicial de reconhecimento de união estável, o regime de bens que vai vigorar neste caso é o do regime da comunhão parcial de bens, tá? Pessoas do mesmo sexo podem se casar? É um tema tão falado, tão discutido nos últimos tempos, né? Sem problemas. Inclusive a proibição do registrador de negar isso, tá? Há provimentos do CNJ, das corregedorias, inclusive há uma decisão paradigmática do STF em que pessoas do mesmo sexo podem se casar. Normalmente o processo de habilitação é como outro qualquer. Então pessoas do mesmo sexo podem se casar, sim. Nosso tempo acabou passando rápido aqui, mas se você tiver algum questionamento a fazer sobre esse tema, casamento civil, pode enviar aqui para a gente através do WhatsApp, através das nossas redes sociais. O professor Floriano, enfim, estará respondendo, falando sobre esse assunto, e estará conosco de volta numa outra oportunidade para falar de outros assuntos no Entenda Direito, quadro às quintas-feiras. Agradeço ao professor Floriano, conosco aqui nessa edição. Muito obrigado. Deixo os microfones para as considerações. Eu que agradeço a oportunidade, Erivelto, agradeço aqui a FUMESC, a rádio também por essa oportunidade, e numa próxima vez a gente pode tratar tanto de outros temas sobre o direito de família, que é tão importante e tão presente na vida das pessoas. Eu agradeço aos ouvintes e tenham um bom dia.
Obrigado, professor Floriano Batista Neto, da Faculdade FUMESC, professor conosco nessa quinta. Daqui a pouco voltamos, já estaremos de volta, em nome de Construai Casa Nova, Oficina do Neném, Marirô Calçados, Casa das Baterias e também Casa das Borrachas e Parafusos. Voltamos já.